Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula semanal. Hoje eu vou trazer aqui para você o tema de quanto tempo você precisa para construir a sua renda mensal com as opções. Então a gente vai abordar aqui vários elementos, vários conceitos extremamente importantes sobre essa construção da sua renda mensal, tá? Passiva, com os investimentos. Então, vamos clarear várias coisas aqui, com relação a, por exemplo, recebimento de dividendos, com relação a prêmios de opções, que a gente vai vendendo, vai recebendo. Então, essa é uma aula aqui que visa organizar, e aí uma vez organizado, ela vai te mostrar, na verdade, você vai conseguir usar uma planilha e descobrir quanto tempo você vai precisar para criar a sua renda mensal, usando as opções, tá? Então, vamos lá, fazendo aqui uma breve introdução, se você não me conhece, meu nome é Caio Matias. Essa aqui é uma aula semanal, sobre renda com as opções. Meu objetivo é que você se aprofunde na construção da sua renda, tá? E como eu falei, a gente vai ver aí conceitos importantes, sobre a renda mensal via opções, e como se planejar para você se aposentar com ela, se aposentar de preferência o quanto antes, Bom, para acelerar a sua construção da renda mensal, veja o link aí na descrição da aula, tá? Por onde começar. E aí nesse link sempre tem materiais importantes para você que eu disponibilizo, tá? Legal, então o que veremos hoje? Vou enunciar algumas dúvidas aqui importantes que a gente vai esclarecer hoje, tá? Então, primeira coisa, as pessoas confundem renda com crescimento de patrimônio. Então a gente vai ter que diferenciar um pouquinho hoje, o que é renda e o que é crescimento de patrimônio. E aí, olha só essas perguntas que interessante, Se eu vendo uma opção e recebo R$5.000 de prêmio porque eu vendi essa opção, essa é a minha renda? Posso considerar isso como renda? Outra pergunta aqui, se eu tenho R$100.000 investidos numa ação e ela me paga R$5.000 de dividendo, isso é renda? Outra pergunta aqui, se eu investi R$100.000 em uma ação, ela subiu de preço, agora eu tenho R$105.000, aí eu fui lá, vendi um pouquinho da ação, vendi R$5.000, eu criei renda, esse 5.000 é chamado de renda, Por fim, quanto tempo você vai precisar para tirar X mil reais, aí vai depender de cada um, dos investimentos todo mês, sem fazer o seu patrimônio cair. Na verdade, todas essas perguntas, a gente vai responder aqui na aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Por que isso é importante? Por que eu escolhi esse tema para trazer para você, Se você não tiver entendimento correto de como criar sua renda e quanto tempo será necessário, não terá sucesso nessa empreitada. Então, como tudo na vida, a gente tem que visualizar onde a gente vai chegar, Se a gente não visualiza o fim, não tem como a gente chegar lá, porque a gente nem sabe qual é o fim, e pior ainda, o meio do caminho, que sempre é tortuoso, sempre tem obstáculos, a gente não vai ter força, para passar por cima, porque a gente não está vendo aonde a gente vai chegar, tá? Se você criar sua renda com as opções, não dependerá da aposentadoria do governo, Isso é fantástico. Talvez você crie a renda mais rápido que imagine. E aí se aposenta antes do esperado. Então esse acho que é o desejo, de todo investidor. Claro, a gente está olhando a previdência, ou quem já está aposentado está olhando uma criação de renda complementar à sua aposentadoria, ou a única geração de renda para a sua aposentadoria. Agora, seu interesse é sempre conseguir crescer bem esse patrimônio e aumentar essa sua renda o quanto antes, O fato da renda mensal crescer gradualmente é uma construção, te motiva e te tranquiliza. Então, o que acontece? Quando você faz esse planejamento, quando você começa a implementar, você já começa a ter uma renda mensal. Só que essa renda, no começo, vai ser pequena, depois ela vai crescendo, e o fato de ter esse crescimento gradual, isso vai te dando tranquilidade. É diferente, por exemplo, de você fazer um seguro, uma previdência privada, e aí você acha que está aquele dinheiro, mas você nunca sabe exatamente, você nunca sabe o momento que você vai transformar aquilo em renda, Será que quando eu fizer 60 anos, eu pego todo aquele dinheiro e transformo numa renda mensal? Ou quando eu chegar lá nos 60, eu vou alongar mais 10 anos? Então, fica muito mais fácil, você já tem um investimento que está te gerando a renda, que pode ser pequena agora, mas ela pode se tornar muito grande. Então, quando você chegar lá, por exemplo, aos 60 anos, caso você ainda seja novo, de repente você não vai ter que pensar, e agora o que eu faço? Não, na verdade você já fez, já está lá a renda, E se você já é aposentado, aí, claro, você só tem que aprender para você não deixar o seu patrimônio cair, Toda a renda que você vai gerar agora mensal, que ela não faça o seu patrimônio ficar sendo dilacerado, Ok, evidências da importância disso. Então, a gente tem um investidor que é bem famoso, chama Barsi, ele é
talvez seja, né, acho que é o maior investidor pessoa física, né, na bolsa de valores. Isso é um pouco raro, normalmente as pessoas, quem tem bastante dinheiro, né, usa fundo de investimento, né, faz um fundo privado, né, faz um fundo único, né, dele, da família, para investir. O Bassi não, o Bassi ele realmente vai na pessoa física, então ele acaba ganhando muita fama, né. Acredito que tem outros investidores, né, bem maiores do que ele, mas que vão via fundo exclusivo, tá? Mas é legal a cabeça dele, olha só, né? Numa reportagem da Infomoney, ele falou o seguinte, ó. Assim, em 10 anos, tá? 10 anos de disciplina, paciência e perseverança, acumulou investimentos capazes de ter renda mensal superior à de um multimilionário? Não. A aposentadoria do INSS. Tá? Então essa aqui é a nossa realidade, 10 anos de disciplina, paciência e perseverança, para quê? Para não depender do governo, não é para ficar super rico, né, e bilionário como ele é hoje. Tá? Agora, claro, ele começou esse processo, né, começou pequeno, chegou a ser suficiente a superar a aposentadoria do INSS e hoje em dia rende aí, né, algumas pessoas já fizeram simulações, enfim, ele mesmo já falou, né, que ele ganha mais de 300 mil reais por mês de maneira passiva em um dos investimentos dele, né, apenas um, né, ele tem acho que umas 15 ações principais, tá? Valor mínimo do INSS, aposentadoria neste momento que eu estou gravando aqui, em torno de R$ 1.200, valor máximo em torno de R$ 7.100. Então imagina você durante 10 anos, né, de disciplina, paciência e perseverança, aplicando as boas estratégias de investimento, para quê? Para você ter passivo mais do que 1.200 ou até mais do que 7 mil reais por mês, tá? Essa é a realidade, né? 10 anos. Tá? Então a gente vai ver que é um jogo de paciência, né? Quem de fato aprende a ganhar muito dinheiro na bolsa, aprende a ser muito paciente. Problemas comuns, quer enriquecer rapidamente, né? Quem não quer, todo mundo quer, isso é natural, tá? Mas a gente tem alguns problemas aí, né? O tempo é o que você menos controla. Comece o processo de enriquecimento e depois tente acelerar. Então essa é a minha dica para você, né? Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã, essa é a real, né? Então não tem por que também você ficar se estressando, tentando uma fórmula mágica, um negócio da China para você ficar rico rápido. Isso aí em geral não existe, isso aí não vai acontecer. Porém, se você encontrar uma maneira de enriquecer, e investimento na bolsa, né, com um método que eu ensino é uma maneira de você enriquecer, o que você pode fazer é depois, uma vez aprendido esse método, tentar acelerar, né, tentar aprimorar, tentar ter uma ideia para deixar mais eficiente o método, tá? Esse é o caminho que eu diria para você ir. Não tenho paciência para aguardar 10 anos no investimento em ações, né, que é o caso do Barsi. Então, o que eu diria para você, né? Lembra quando você decidiu qual faculdade fazer no vestibular, né? Ou quando você decidiu qual profissão você iria seguir? A ação que você vai comprar deve ser uma decisão semelhante, ou seja, você olha para muito distante, né? Você não compra uma ação para daqui a 6 meses, ou uma dica aí para o ano que vem, né? Você olha sempre bem para frente, tá? Agora, você fez grandes mudanças na sua formação e na sua profissão com o passar do tempo, à medida que foi se conhecendo, né, autoconhecendo e também aprendendo mais, né, sobre a sua área. Então, com as ações vai ser semelhante. Você vai se conhecer mais como investidor, assim como você vai aprender mais sobre a seleção das ações. Então, olho sempre lá na frente. Não significa que a ação que você vai comprar agora, você vai manter ela por 20 anos, mas você vai tentar isso. E aí, à medida, né, que você vai se autoconhecendo e aprendendo a selecionar ações, você vai aprimorando, aperfeiçoando essa seleção, e aí, eventualmente, aquela ação que você achava que ia ficar 20 anos, às vezes você vai ficar por 6 meses, por 1 ano com ela, tá? Mas várias outras você vai, eventualmente, conseguir, né, ficar com uma década, né? Por fim, as opções que a gente opera, né, agora entrando no mercado de opções, tem vencimento de 1 a 2 meses. Então, a gente consegue criar uma renda mais rápida do que a de dividendos, né? Então, essa é uma vantagem que a gente tem por investir com opções, tá? Então, é algo, vamos dizer, um pouco específico, né, do nosso mercado, tá? Então, a gente tem essa vantagem em cima, por exemplo, do método do Bassi, né, que seria só dividendos com ações. Então, a gente tem
a esperança, né, de fazer tudo direitinho, enriquecer mais rápido, né, conseguir essa aposentadoria acima do INSS em menos de 10 anos. Né? Esse é o nosso objetivo, não é certeza, claro, que a gente vai conseguir, mas é o que a gente vai tentar usando as opções, né, para otimizar. Outro problema, não consigo aportar mensalmente nos investimentos, né? E aí eu faria a seguinte pergunta, né? Mas você consegue empurrar uma pequena parcela para comprar um celular ou uma parcela de uma viagem, né? Fala, puxa, eu quero tanto ir para a Europa, isso aí eu consigo dar uma encaixada aqui, quero visitar a Disney, eu quero visitar um parente, né? Aí você encaixa uma parcela. Agora, aportar mensalmente não, aportar mensalmente eu não consigo, né? Então, na verdade, você tem que revisar um pouquinho as suas prioridades, né? E sim, empurrar uma pequena parcela mensal para a sua conta de investimentos, tá? Então, também como tudo na vida, né, é muita mentalidade, é muita força de vontade, né, objetividade. Então, enquanto você não tiver essa visão clara, né, eu espero que essa aula aqui te ajude, tá? A gente vai entrar numa planilha, vai entrar com números, né, vai deixar bem concreto. Enquanto você não tiver essa visão clara de que você precisa pagar para você mesmo um bom montante todo mês para que você garanta uma renda passiva, né, você não vai dar certo, você não vai evoluir. À medida que você for ganhando experiência observando a renda gerada, você vai querer aportar mais e mais, tá? Então já dei exemplos, eu já vendi carros para colocar mais dinheiro, né, na minha máquina de rentabilidade, que são os métodos, os investimentos que a gente faz com as ações e com as opções. Então quando você começa a ver isso, você começa a querer destinar cada vez mais dinheiro para lá, eventualmente você vai ter muito mais do que o valor de um imóvel, né, aplicado em investimentos financeiros, né, na bolsa, com ações, com opções, tá? Claro, à medida que você for ganhando a confiança, né, e o aprendizado, tá? Bom, vamos colocar em prática então, responder as perguntas aí principais que que eu elenquei, né, aqui durante a aula. A gente vai precisar definir alguns conceitos bem básicos e importantes para que a gente consiga responder direito essas perguntas. Vamos lá. Quais são os conceitos básicos, né? Primeiro, rentabilidade. Sempre que a gente falar rentabilidade, vai ser a mesma coisa do que a gente falar rendimento, que é a mesma coisa do que falar retorno. O que significa isso? Significa aumento ou decréscimo do patrimônio. Então, isso não significa, quando eu falo que meu patrimônio está valendo mais hoje, não significa que eu vendi as minhas ações. Então, por exemplo, você comprou um imóvel por 500 mil reais, esse imóvel agora vale 800 mil reais. Se você falar, você pode falar, né, que seu patrimônio subiu, seu patrimônio agora vale aproximadamente 800 mil reais. Agora, você não vendeu aquele imóvel, né? Então, a mesma coisa aqui, tá? A gente está sempre medindo a nossa rentabilidade, ou rendimento, ou retorno, né? Vendo o valor total do nosso patrimônio investido nas ações e nas opções, mesmo que a gente não tenha vendido elas, tá? Ok, outro conceito importante é a renda. Então, o que é renda? Renda, para a gente aqui, a gente vai definir da seguinte maneira: um caixa recebido periodicamente como remuneração de aplicação de capital. Essa é a nossa definição aqui. E aí eu até coloquei um print, né, da definição do dicionário, tá? E aí o dicionário ele tem duas definições, ó, tem o 1 e tem o 2. Então a gente vê que o 1 é o que a gente vai usar, que é o quê? Total das importâncias recebidas periodicamente por pessoa física ou jurídica como remuneração de trabalho ou de prestação de serviços, de aluguel de imóveis ou, que é o nosso caso, aplicação de capital. Tá? E também, né, rendimento, né, é chamado. Então, rendimento aqui, a gente vai, pra gente, a gente vai colocar mais como rentabilidade, tá? Agora, né, você vê que a rigor, né, rendimento estaria mais para renda, tá? Então, observa a confusão, né, muita confusão nisso daqui, tá? Então, toma cuidado, né? E isso aqui, claro, né, como toda confusão, algumas pessoas se aproveitam, né? Então tem muito conteúdo de marketing, né, brincando com rentabilidade e renda, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui na aula. Agora, olha só o segundo significado de renda, né? Qualquer rendimento sujeito a obrigações tributárias, qualquer rendimento, né? Aí realmente fica muito genérico, né? Então, na definição 2, entraria também a venda de uma ação com lucro. Se você comprou a ação, vendeu, está com lucro, né? Vendeu mais caro do que quando comprou, você tem sim um rendimento sujeito à obrigação tributária. Então, teoricamente, é uma renda, né? Então, observe que tem aqui 1 e 2. A gente vai focar mais no conceito de aposentadoria. A gente quer o quê? A gente quer renda recebida periodicamente, a gente quer renda mensal, tá? Esse é o nosso foco aqui.
Então, por mais que você fale, puxa, Caio, mas tá aí, ó, tem os dois significados. Eu sei, mas vamos deixar claras as coisas, né? Então, quando eu falar de renda aqui, eu estou falando de um recebimento periódico. Quando eu falar de um aumento de patrimônio ou de uma realização de lucro, né, eu não vou utilizar a princípio a palavra renda, vou usar a palavra rendimento ou a palavra rentabilidade, alguma coisa assim, tá? Ou que seria, que eu prefiro é realização de lucro, tá? Beleza. Então, essa é a definição de renda aqui para gente. Agora a gente tem um terceiro conceito muito importante, que é o capital float, né? Eu já fiz até uma aula, né, aula 49, específica sobre essa questão do capital float, né, mostrando o que o Warren Buffett faz, né? O que é o capital float? É o caixa recebido com a venda de opções que ainda não venceram. Importante falar isso, tá? Que ainda não venceram. Ou seja, são opções que ainda podem dar exercício, tá? Isso a gente chama de capital float. Ok, definidos esses conceitos, agora sim a gente pode responder as perguntas, né, que a gente fez aqui mais no começo da aula. Se eu vendo uma opção e recebo 5 mil reais de prêmio, essa é a minha renda? Né? Primeira pergunta. Resposta: não, não é a sua renda. Esse é o seu capital float. Você deve ter uma estratégia para tentar transformar o máximo desse capital float em lucro. Né? Esse é o nosso objetivo, é isso que eu ensino os meus alunos e tudo mais. Boas estratégias para a gente vender opções, receber um grande capital float e ser capaz de converter boa parte desse capital float em lucro. Tá? Então, meu trabalho principal é ensinar meus alunos boas estratégias para isso, né? Na página aqui da aula, certamente terá um link aí de algum curso meu, né? Para você se aprofundar nessa direção, curso ou material, tá? Vou até colocar aqui algum material e vou mais além, tá? Algum material gratuito meu para você se aprofundar nessa direção, tá? Mas é quase uma renda, né? O que você recebe ao vender a opção, esses 5 mil reais que você recebeu de prêmio. Por quê? É periódico, né? Se você vende opções todo mês, que é o que a gente faz, tá? Então, pô, todo mês eu tô vendendo opção, todo mês eu tô entrando ali, por exemplo, 5 mil reais de prêmio. Então, parece, é quase uma renda, tá ali periódico todo mês, né? Se você consegue converter capital float em lucro, aí sim, a rigor, pode dizer que é renda mensal, tá? Então, olha só como as coisas, né, são confusas, a gente tem que ir clareando, tá? Então, renda com a venda de opção, caixa recebida, né? Prêmio recebido com a venda de opção é renda? Não, calma lá. Preciso converter o capital float em lucro. Convertir em lucro? Sim, é renda, porque é periódico e é lucro. Então, posso dizer que é renda, tá? Outra pergunta, se eu investi 100 mil reais em uma ação, ela estava no mesmo preço ontem, e a partir de hoje eu tenho direito a receber 5 mil reais de dividendos. Isso é renda, né? Vou ter esses 5 mil reais de dividendos, é uma renda, né? Sim, é uma renda, mas você não teve lucro na operação. Então, hoje a ação abriu caindo, de tal forma que agora você tem 95 mil reais aplicados na ação e em breve terá 5 mil reais em caixa, assim que a empresa de fato pagar esses dividendos, tá? Então não confunda dividendo com lucro, né? Dividendo é dividendo, é um caixa, é uma saída de caixa, né? Desculpa, uma saída de valor ali da empresa que entra para você como caixa. O seu patrimônio, ele fica inalterado. Você antes tinha um certo valor aplicado na ação, quando ela paga dividendo, caiu esse valor que você tem aplicado na ação e aumentou o valor que você tem em caixa. É uma troca de bolso. Saiu do bolso da ação, entrou no bolso do caixa. Tá? Então, é uma renda? Sim, é uma renda, né? A gente já viu. É relativamente periódico. Algumas empresas pagam dividendos todo ano, outras pagam todo trimestre, tá? Então, a gente pode dizer que é periódico. Mas tome cuidado, não necessariamente recebendo dividendos significa que você está tendo lucros, né? Ou seja, que seu patrimônio está crescendo. Outra pergunta, se eu investi 100 mil reais em uma ação, ela subiu de preço, agora eu tenho 105 mil reais. Eu fui lá e vendi 5 mil reais dessa ação. Eu criei renda? Resposta, no sentido 1 do dicionário, não, né? É nesse sentido que a gente vai adotar aqui. Porém, você teve lucro. Então, por que não é renda? Porque não é periódico, né? Isso aí você foi lá, vendeu e criou esses 5 mil, né? Mês que vem, você depende que
novamente a ação suba, né? Se ela não subir, você não vai conseguir gerar de novo essa renda, então ela não é periódica. Um caso extremo dessa geração de renda, entre aspas, né, que a gente não vai chamar de renda aqui, seria, por exemplo, você ter R$1 milhão parado numa conta e sacar R$5.000 por mês. O que está acontecendo nesse caso, né? É um caixa recebido periodicamente, todo mês você está sacando R$5.000, mas não é remuneração de aplicação de capital, porque o seu patrimônio, o seu capital está parado numa conta bancária, né? Seu patrimônio estaria sendo dilacerado, você está tirando 5 mil todo mês. É uma retirada de capital, não uma renda. Né? Não difere muito de um investimento numa empresa ruim que paga dividendos. Olha só que interessante. Se a ação for caindo de preço, os dividendos funcionarão como retiradas. Lembra que dividendo é só uma troca de bolso? Então, não tem jeito. A ação está caindo de preço e você está recebendo dividendo, só significa que seu patrimônio está caindo, semelhante a você ter esse dinheiro parado numa conta e você está tirando todo mês, tá? Então não se iluda, por isso que eu estou falando, muito conteúdo de marketing vai brincar com isso aqui, né? Poxa, aqui ó, vou garantir, né, que você faça que os dividendos tá bom. O que importa pra gente não é só receber dividendo, né? O que importa pra gente não é só geração de renda, importa pra gente é também crescimento de patrimônio. É isso que eu quero que fique cada vez mais claro aqui nessa aula. Por fim, né, a pergunta é quanto tempo a gente precisa para tirar X mil, né, dos investimentos todo mês sem fazer o patrimônio cair. A gente vai ver a resposta daqui a pouquinho. Né? O que o nosso método, então, de investimento deve entregar? Né? Já está ficando, acho que, mais claro. Né? Deve entregar geração de renda com patrimônio crescente. Né? Só assim a gente garante recebimentos periódicos sem ficarmos mais pobres. Então, traduzindo isso para o investimento em ações, né? São ações pagadoras de dividendos com preço crescente nas ações. É isso que a gente tem que ter. Tá? No mundo das opções, é vender opções conseguindo converter a maioria do prêmio recebido em lucro. Tá? Na renda fixa, o que a gente precisa? Recebimento de juros com correção monetária do principal investido, ou seja, a inflação está subindo, a gente precisa que o nosso capital suba também, além de receber os juros ali da renda fixa. Né? Qual é o nosso alvo, então, vamos dizer, com uma carteira como um todo? Né? Nosso alvo é inflação mais algum percentual. Então, é importante você ter na cabeça que a sua inflação não necessariamente é igual à minha, tá? Depende de onde você mora, depende do que você consome, né? Então, é importante você ter isso na cabeça. Né? Eu vou falar ó, que é o IPCA mais 6%, mas às vezes a sua inflação não é o IPCA. Né? O IPCA tem ali, vamos dizer, o feijãozinho mais simples, o arrozinho mais simples, né? Então, certamente não tem o carro importado, né? Não tem ali o café gourmet, então não estou falando que você consome isso, mas cada um é cada um. Então você precisa ter na cabeça que os seus investimentos precisam render a sua inflação mais algum percentual. Esse percentual é que é o que a gente chama do seu ganho real, é realmente o seu enriquecimento. O resto, se ele vai conforme a sua inflação, você só está mantendo o seu poder de compra, seu poder aquisitivo, tá? Mas em geral a gente simplifica para IPCA mais 6%, né? Mas tenha isso na sua cabeça que a sua inflação muito provavelmente não é o IPCA, tá? Beleza. Vamos então ver o nosso planejamento de aporte, como é que a gente faz isso, né? É imprescindível estimar uma rentabilidade anual média, então eu quero que isso fique claro para você. Não adianta você comprar uma ação que pague dividendos de 10%, e aí você achar que você pode viver com 10%, né? Não é assim, porque, como eu expliquei, essa ação ela pode estar caindo de preço. Então o que vai importar é o crescimento do seu patrimônio para que essa sua renda seja sustentável, para que você não esteja dilacerando o seu patrimônio. Ou seja, você tem que estimar não o quanto vai gerar de renda, não o quanto de dividendo vai pagar, não o quanto de prêmio das opções você consegue converter em lucro, mas você tem que estimar a rentabilidade final do seu patrimônio. E lembrando que é uma rentabilidade média, porque vão ter anos muito bons e vão ter anos muito ruins, né? Ou meses muito bons e meses muito ruins. Então a gente precisa ter uma estimativa da média, tá? Tome como base a curva de juros e aumente a rentabilidade se você investe em renda variável. Então aqui eu acho que vale a pena eu mostrar para você o que é a curva de juros, né? Senão pode acabar ficando muito abstrato, né, o que eu estou falando. Então, ó, esse aqui é o mercado agora, tá? E a gente tem, talvez fique pequeno aí para você, mas tem uma tabelinha aqui, ó, essa tabelinha aqui, que é a curva de juros.
Isso aqui está dizendo o seguinte, se você digitar, né, no seu home broker ou no sistema que você usa para operar, DIF24, você vai ver o quê? Você vai ver a taxa de juros anualizada de hoje até janeiro de 2024. DIF25, taxa anualizada de hoje até janeiro de 2025, está em 13,13%. Então, se a gente pegar, por exemplo, um prazo longo e bolsa, né, investimento em renda variável sempre é prazo longo, eu diria 3 a 5 anos, de agora daria 2025, 2026. Então, as taxas de juros seriam em torno disso aqui, ó, em torno de uns 13% ao ano. Isso é renda fixa. Ou seja, você pode agora, né, vender todas as suas ações, aplicar num tesouro pré-fixado para essas datas, aqui, esse prazo, e garantir uma rentabilidade de 13% ao ano. Ok, agora as ações, né, que estão aqui, ó, várias ações, né, oscilando no mercado, o preço delas vai estar proporcional a essa taxa de juros. Então, quanto mais atrativa estiver a renda fixa, mais baixa estarão os preços das ações para que compense, para que seja interessante você ir para a bolsa, né, e não ficar só na renda fixa. Então, a gente precisa, né, de uma rentabilidade. Se você vai para as ações, você certamente, né, está exigindo uma rentabilidade acima de, nesse caso aqui de agora que eu estou gravando, 13% ao ano. Tá? Então você já pode começar estimando a sua rentabilidade anual em 13% ao ano, no mínimo, né, se você usa ações. Tá? Esse é o racional aqui. Deixa eu voltar aqui para a nossa aula. 20% ao ano em moeda forte é reservado para os melhores investidores. Então, se a gente pega Warren Buffett, né, se a gente pega Peter Lynch, então os grandes que fizeram, né, não só fizeram fortuna, mas fizeram, vamos dizer, escolas, né, ensinaram vários outros investidores, né, eles atingiram rentabilidades nessa casa aqui, 20% ao ano. Porém, em dólar, em pounds, né, em euro, tá? Então, considerando que o real, né, é uma moeda fraca, a gente precisa de muita rentabilidade. Então a gente pode até sim ter acima de 20% ao ano, né? De novo, lembra que é inflação mais um certo percentual. Então às vezes você fala, puxa, eu estou tendo 20% ao ano, em real, né? Eu diria, puxa, né, não está sendo tão legal, porque se você abater a inflação, sua inflação, né? Talvez ela seja de 10% ao ano, 15% ao ano, e de repente você está ficando ali 7, 6, 5% mais rico apenas todo ano, né? Então, coisas aí para a gente levar em conta nessa estimativa, né, da rentabilidade anual média da nossa carteira. Veja quanto você precisa aportar usando a planilha aqui da aula. Então, vou te mostrar agora a planilha aqui para a gente usar e vou mandar essa planilha lá no Telegram, tá? Então, no grupo do Telegram, na descrição aí da aula, certamente vai ter um link para você entrar lá no grupo e pegar essa planilha, tá? Então, vamos lá. Veja quanto tempo você precisa aportar. Vou começar com essa simulação, então. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a planilha. Tá aqui, ó. Vou jogar a planilha aqui um pouquinho para o lado, para não atrapalhar ali a minha foto, né? Legal. Então tá aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Beleza, então o que a gente vai colocar nessa planilha? Bem simples, né? A gente vai colocar a rentabilidade anual média. Qual a rentabilidade anual média, Caio? A que você estimar. Então, como eu disse, né, renda fixa, neste momento, está em 13% ao ano. Ah, Caio, eu sou um investidor que também usa ações, também usa opções, né? Então aí essa rentabilidade sua tende a ser superior. Vamos dizer aqui que eu tenha 15% ao ano, tá? Ok, próximo campo, saldo inicial. Vamos dizer que você tenha 0 aqui. E aí agora você vai fazer um aporte mensal. Quanto eu consigo aportar mensalmente? Ah, Caio, eu estou aportando 3 mil reais todo mês. Ok. Qual é a renda que você quer tirar de maneira passiva, né? Digamos que seja aqui 10 mil reais. Ok, então você vai precisar de 127 meses para você ter essa renda passiva. Lembrando aqui, ó, você vai alterar só esses campos em amarelo, tá? Então você vai precisar de 127 meses, o que dá 10,6 anos, né? Quando completar esse tempo aqui, 10,6 anos, você vai ter um montante de aproximadamente 855 mil reais, que vão te gerar 10 mil reais todo mês de maneira passiva, né, considerando essa rentabilidade anual média de 15%. Tá? Então essa planilha é isso que você vai calcular. Você vai botar aqui seu saldo inicial. Ah não, Caio, mas eu já tenho 250 mil
investidos, né? Nesse caso, você vai precisar, aportando 3 mil todo mês, você vai precisar de 5,8 anos, né? 6 anos para chegar na sua renda mensal, né, passiva de 10 mil reais, tá? Então veja que aqui independe, né, se você consegue essa rentabilidade anual só via ações, ou via ações mais opções, ou via fundo imobiliário, né, ou via o seu trabalho, né, na sua empresa. Essa planilha aqui ela serve para qualquer coisa, né? Agora, por que eu fico ensinando sobre opções? É porque eu acredito que essa rentabilidade anual média, né, será superior usando as estratégias de opções, né? E não só isso. Vai ser muito mais fácil você aguentar, por exemplo, quedas, correções, né, nas ações, quando você tem as estratégias de opções, porque elas vão estar te gerando bastante caixa todo mês, tá? Isso vai te dar tranquilidade. Então, seu patrimônio como um todo pode estar encolhendo, né, porque as ações estão caindo, só que o seu caixa na corretora está entrando, né? Aí você vai falar, cara, então, poxa, estou ficando mais rico. Não, seu patrimônio está encolhendo, só que você está com caixa para trabalhar, você está com caixa para comprar mais ações com desconto, né? Boas empresas que vão estar em promoção quando a bolsa está caindo. Então, todo o meu ensinamento sobre opções aqui é para te ajudar a ter uma rentabilidade anual média. Agora, quando você vai calcular, né, sua renda mensal, eu vejo algumas pessoas pela internet, né, falando isso, poxa, você vai ter 30 mil reais que você vai sacar todo mês, aportando R$1.000, né, por mês. Não, isso não vai acontecer, né? Você vai poder gerar 30 mil reais de caixa todo mês, só que o seu patrimônio vai estar encolhendo, né? Então você não está tendo uma rentabilidade, você está tendo um capital float muito grande, você está vendendo muita opção, entrando muito caixa. Mas se você não converter todo este capital float em lucro, você não pode dizer que é renda. E a real é que a gente nunca consegue converter todo o capital float em lucro, né? Se convertesse, né, era a mina de ouro, né? Todo mundo que vende opção estaria multimilionário, né? Não é essa a ideia, tá? A gente consegue converter parte do capital float em lucro e aí sim, essa é a nossa renda, tá? Então, em resumo, a planilha vai olhar o quê? Rentabilidade anual média, tá? Esse aqui é o nosso foco, né? Ah, Caio, consegui uma rentabilidade anual média maior, porque eu estou usando opções, está funcionando direitinho, estou convertendo bastante capital float em lucro, né, seguindo aí a metodologia, as estratégias que você ensina e tudo mais. Legal, estou conseguindo aqui 25% ao ano. Então, ao invés de 6 anos, quanto que eu vou precisar? Vou precisar de 2 anos e meio. Tá? Então é isso aqui, ó, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Esse campo aqui, vou até pintar aqui numa cor mais chamativa, né? Esse campo é o nosso campo principal, tá? Vou deixar num amarelo diferente aqui, um amarelo um pouquinho mais claro. Então esse aqui é o nosso campo principal que a gente vai trabalhar, que a gente vai tentar aumentar, né, a nossa rentabilidade anual média, tá? Bom, veja em quanto tempo o seu aporte mensal se tornará sua renda mensal. Isso aqui eu acho particularmente interessante, tá? Para te motivar a aportar. O que eu estou querendo dizer aqui, ó? Olha só que bacana. Estou querendo dizer o seguinte, vamos dizer que você tem saldo inicial 0, tá? Se você aporta 3 mil reais por mês, em quanto tempo você vai tirar esses mesmos 3 mil reais que você está aportando, só que agora de maneira passiva todo mês? É só eu botar aqui, ó. É só eu deixar o aporte mensal igual a renda mensal. E aí eu vou ver que numa rentabilidade anual média de 25%, eu só preciso de 3 anos, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se você aportar 10 mil todo mês a uma rentabilidade anual média de 25%, daqui a 3 anos você vai estar tirando 10 mil reais todo mês de maneira passiva. Ah não, mas Caio, puxa, eu não estou conseguindo 25%, estou conseguindo 15%. Você vai precisar de 5 anos. Caio, eu quero ter uma renda passiva eu não tenho nada investido agora, eu quero ter renda passiva de 30 mil reais daqui a 5 anos, todo mês. O que você precisa? Aportar 30 mil reais todo mês, tá? Se você não tem nada, né? Então, essa é a ideia, tá? Ah, mas eu já estou partindo de algum montante, ó. Eu já tenho, então eu quero 30 mil reais aqui todo mês, tá? Estou partindo de 500 mil reais, né? Quanto que eu preciso aportar? Aí você vai calcular, né? Por exemplo, se eu aportar aqui 20 mil reais, eu vou precisar dos mesmos 5 anos. Então, como eu já tenho 500 mil, agora eu não preciso aportar 30 mil. Eu só preciso aportar 20, tá? Só entre aspas aqui. Estou falando, cada um tem a sua realidade. Então, baixe essa planilha, né? E use para a sua realidade. O que importa aqui quero 10 mil todo mês e aporto 10 mil todo mês,
Em 5 anos, há uma rentabilidade de 15%, eu tenho isso de maneira passiva. Há uma rentabilidade de 30% ao ano. Em 3 anos, eu tenho isso de maneira passiva, tá? Então, esse é o estudo aqui de quanto tempo o seu aporte mensal se transforma, né, se torna a sua renda mensal passiva, tá? Passiva. Revise os números e o planejamento todo janeiro. Então, isso aqui eu acho bem interessante, tá? Todo começo de ano eu acho que é marcante para todo mundo, né? Para revisar os projetos, né? Revisar as prioridades, o que vai acontecer no ano. E aí, nos investimentos, eu não faço diferente. Por exemplo, se a taxa de juros, né, subiu, a sua rentabilidade anual média tende a subir também. Então, revisa isso aqui para cima. Vai ficar mais rápido você atingir seus objetivos financeiros. Se a taxa de juros caiu, né, a renda fixa, aí faz sentido você descer aqui um pouquinho, né, a sua rentabilidade anual média e rever o tempo que será necessário para você ter a sua renda passiva, tá? Então todo janeiro dá uma revisada nesses números, eu acho isso bem interessante. Outra coisa importante, operacional, né, como é o operacional para você viver dos seus investimentos financeiros? Essa é uma dúvida que surge em várias mentorias com os meus alunos, tá? Então, vamos lá, né? Ou seja, o que eu faço, né, para conseguir viver só dos meus investimentos? Primeira coisa, se você tem uma retirada prevista, né, deixa um caixa separado para ser consumido. O que significa isso? Significa renda fixa mesmo, tá? E renda fixa com um vencimento coerente com a previsão de uso do recurso. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Fala, Caio, eu tenho uma viagem, ano que vem eu vou passar 6 meses com meu filho que está morando na Europa. O que eu sugiro? Já agora, né, já começa a botar em renda fixa para você tirar daqui a 6 meses o valor dessa viagem, tá? Então, isso aí, assim, não faz loucura, né? Se você já tem um caixa, já tem um consumo previsto, faz sentido você usar a renda fixa caso você tenha já esse dinheiro, tá? Que mais? Nem sempre você fará retirada de lucro. Em meses negativos, terá que vender alguma ação ou renda fixa. Então, quando você não tem esse caixa separado, essa retirada prevista, quando você está, por exemplo, só para sua vida, né? Então você tem seus gastos mensais, vou comprar, sei lá, remédio, comida, né? Gasolina. Então, como que você vai fazer? Aí sim, você vai tirar dos seus investimentos todo mês. Só que você precisa ter isso na cabeça. Vai ter mês que você não vai ter caixa para tirar, não veio dividendo, ou você naquele mês não conseguiu converter muito do capital float em renda. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vender alguma ação, tá? Ou vender alguma renda fixa, tá? Um título público, né? Um CDB, ou resgatar de algum fundo, faz parte, tá? Então nem sempre você vai ter o caixa ali. Agora, vai ter meses, né, que vai ser o oposto, né? Que entrou um monte de caixa, né? Você teve um lucro bonitão, você nem tem que mexer, nem tem que vender nada, né? O caixa já está lá pronto na sua conta corrente da corretora, você só puxa para sua conta pessoal para usar. Veja seus investimentos como uma empresa em funcionamento ou uma máquina de gerar lucros. Se você retirar demais, a empresa ou a máquina vai parar. É isso, né? Então, poxa, Caio, eu vou tirar 10 mil todo mês e eu tenho 100 mil reais para investir. Olha, infelizmente sua máquina vai parar de funcionar. Não importa o investimento que você faça, né? Por melhor que você seja nas opções, você não vai conseguir manter isso, né? Ou você vai ter que retirar menos, ou seu patrimônio vai acabar. Então, de novo, como que você prevê isso daí, né? Usa a planilha, tá? Então, bota aqui uma rentabilidade anual média factível, né? Bota o seu saldo inicial, bota o quanto você consegue aportar, mesmo que seja zero, né? E verifica a sua renda desejada, tá? Ok. Agora, 3 dicas aqui práticas para você. Dica primeira, né? Tempo de atraso investindo em fundo que cobra 2% de taxa de administração. Eu acho isso aqui bem legal. Olha só que interessante, né? Muita gente não pensa assim. Mas quando você faz um investimento em fundo, então, olha, eu não estou comprando as minhas ações, não estou investindo com opções, eu estou simplesmente aportando lá no fundo tal multimercado da gestora, sei lá qual, do gestor famoso, e que esse fundo me cobra 2% ao ano, né? Aí você pode fazer a seguinte simulação. Fala, olha, para eu ter então 10 mil, né, vamos colocar aqui uma taxa, uma renda anual média de 15%. Então, para eu ter 10 mil de renda mensal passiva, aportando 5 mil reais todo mês, ou até menos, 3 mil reais todo mês, eu vou precisar de 10 anos, tá? Então, daqui a 10 anos, quase 11 anos, né? 10,6. Daqui a, vamos dizer, 11 anos, 10 anos, eu vou poder retirar 10 mil todo mês, né, sendo que eu estou aportando agora 3 mil num fundo multimercado que está me rendendo 15% ao ano. Se eu
né, tiver capacidade, né, conseguir investir direto nas ações, né, souber as estratégias de opções, não precisar colocar num fundo que me cobre 2%, eventualmente eu teria rentabilidade aqui de mais 2%, ou seja, eu teria 17%. Né? Se a gente colocar 17, ó, ao invés de 10,6 anos, em quanto tempo eu vou ter 9,5? Então eu estou atrasando um ano. Tá? Um ano do meu planejamento por estar investindo num fundo que cobra 2% ao ano. Né? Então, isso aqui você consegue ter uma visão mais real. Fala, Caio, não, beleza, eu atraso um ano para eu não ter que olhar nada de investimento. Né? Agora, às vezes, né, se aqui for, por exemplo, 10% ao ano, a rentabilidade anual média, né? Agora você precisa de 15,5%. Se a gente aumentar 2 aqui, a gente já melhora em 2 anos e meio. Né? 2 anos e meio já começa a fazer bastante diferença, tá? 2 anos e meio é um bom tempo, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Quanto pior for a rentabilidade do fundo, que te cobra 2%, né? Mais triste vai ser essa cobrança de 2%, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, né? Como tempo para mim é a coisa mais valiosa, né? Eu prefiro eu ir direto, selecionar as minhas ações, aprender as estratégias, né, e não pagar esses 2% de taxa de administração de fundo, tá? Não estou incluindo aqui a taxa de performance e não estou incluindo aqui o come cotas, né? Então cada 6 meses vai lá e come uma parte do fundo, né, o governo, tá? Coisa que quando você investe direto, né, nas ações, nas opções, você não tem isso daí. Legal. Dica 2, faça um aporte para você mesmo no dia 1º de cada mês. Então, quando você fizer esse planejamento aqui, né, te incentiva a isso. Olha, dia 1º, né, desse mês aqui, comece o mês dessa maneira. Vai lá, separa X mil reais, né, ou sei lá, quanto você puder, né, e pum, joga lá para sua conta da corretora, faz o investimento em você mesmo. Dica 3, nunca esqueça que você está aportando X reais para daqui a Y anos poder gastar esses mesmos X reais todo mês sem derrubar seu patrimônio. Então, para mim, essa dica 3 aqui é a maneira como eu mais gosto de pensar no meu aporte. Tá? Então, hoje eu estou fazendo um sacrifício, poderia estar indo viajar, poderia estar indo, né, curtir com a minha família, mas não, vou fazer um aporte para mim, porque eu sei que daqui a Y anos, né, vai depender da sua rentabilidade média anual, mas daqui a Y anos eu vou poder retirar esse mesmo valor todo santo mês de maneira passiva. Ou seja, eu vou poder curtir muito mais, né, com a minha família, com os meus amigos, né? Essa é a ideia, tá? Então eu acho que vale muito a pena isso, né? Não estou falando para você não consumir nada, não é isso, né? Sempre na vida, né, equilíbrio. Então algumas coisas você vai consumir agora, né, você vai curtir a sua vida, vai aproveitar o seu momento agora, né? Mas faz sentido, na minha opinião, né, você juntar bastante para que cada vez mais você tenha mais tempo para curtir, ou seja, mais renda passiva para curtir com a sua família, tá? Eu olho para trás, né, vejo a minha vida hoje, como ela é muito mais tranquila do que era antes, por causa dessa minha renda passiva que eu vim construindo, né? Gostaria de ter construído muito mais, né? Mas, enfim, é a nossa realidade. Agora, daqui para frente, né, eu tenho convicção que eu estou construindo bastante renda passiva para eu aproveitar o meu tempo de vida, né, e a minha família num futuro, espero eu, o mais breve possível, de acordo com a minha rentabilidade anual média, que eu tento aumentar sempre com as estratégias de opções, tá? Bom, se você quer ter renda mensal com opções, né, ou seja, constituir isso daqui, né, fazer um planejamento e conseguir com as opções, né, ter essa renda todo mês, aí dá uma olhada aí no link da aula, né, por onde começar, vai ter em algum lugar aí, na página que você está assistindo, para você ver materiais importantes, né, para te ajudar a fazer essa renda mensal com as opções, tá? Então, era isso que eu gostaria de trazer aqui para você. Se você gostou da aula, né, sinaliza para mim, deixa um comentário para mim, dizendo o que você achou. Se ficou alguma dúvida também, escreve para mim. Se você estiver vendo alguma plataforma aí que possa indicar, né, também indica esse vídeo, né, para investidores, amigos seus, né, caso, claro, você tenha gostado da aula, tá? Forte abraço, fica com Deus e até a próxima aula.